Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Seller 2026. E para começar esse ano, a gente vai falar de uma coisa muito importante que o empreendedor, que o vendedor deixa em segundo plano. Ou seja, ele esquece que é importante, ele acha que a vida dele é só vender, ganhar dinheiro, esquece da saúde. Então a gente quis começar esse ano, esse podcast, o Papo de Seller, falando da importância de um preparo físico, de atividade física, de você ter uma vida que não é só trabalho, conseguir equilibrar um pouco mais o trabalho com a saúde física e mental. E para isso a gente trouxe um especialista, que é o Rafael Pita, para falar um pouco com a gente sobre a importância de atividade física, o que ele deve fazer, o quanto isso é importante para o empreendedor sair um pouco dessa rotina de só trabalho. Rafa, seja bem-vindo, vai ser um prazer. Eu acho que esse papo vai ser muito importante para muitos vendedores durante o ano inteiro. Obrigado pelo convite, Cláudio. Obrigado para quem também está nos assistindo. Acredito que é uma oportunidade para a gente desmistificar alguns mitos sobre atividade física, exercício físico, como fisiologicamente esses componentes podem ajudar, né, na gestão do estresse, entender os conceitos de estresse, de ansiedade, de depressão, que estão muito presentes, né, na vida de um empresário. Então, eu te agradeço ao convite novamente. Hoje é o papo deixar cada vez mais leve, né, esse bate-papo que para mim já é uma situação estressante estar aqui frente às câmeras discutindo sobre qualquer tema. Então, a ideia é colaborar um pouco para esse podcast que é maravilhoso. Obrigado. Legal, Rafa. Mas antes eu queria que você se apresentasse para o pessoal, assim, sua formação, o que você faz hoje, como que está a sua rotina Porque você, acima de tudo, você também é empreendedor, né? Pois é. Sempre costumo começar me apresentando, Cláudio, com as coisas que eu mais gosto de fazer. Então, meu nome é Rafael Pita, eu sou pai do Bernardo Pita, um atleta hoje de 12 anos, uma criança mega agradável, e sou noivo da Luana, que está aqui nos bastidores. São as duas coisas que eu mais gosto de fazer, estar com essas duas pessoas. De formação, eu sou profissional de educação física formado, sou especialista em atividade física para prevenção de doença crônica e promoção de saúde pelo Hospital Albert Einstein. Fiz mestrado na Universidade de São Judas Tadeu, na área da atividade física, da educação física. O doutorado na parte de ciências do envelhecimento no Hospital Israelita Albert Einstein. E agora eu estou finalizando o pós-doutorado também nessa área de ciências do envelhecimento. Estudo a relação da atividade física e do exercício com diversas patologias. Uma delas, os sintomas depressivos. A gente falou bastante aí nos últimos anos, e isso tem sido bem presente após o período pandêmico, né? Sobre a relação da atividade física nesse contexto. E aí a gente pode trazer esse conceito e exportar para a vida de um empresário, ou também para o cotidiano das pessoas que têm sintomas depressivos, que têm o estresse percebido, que tem ansiedades muito latentes. Então, essa é a minha formação, eu tenho trabalhado cada vez mais nisso, e hoje, como você falou também, eu sou proprietário de uma empresa chamada Opportunity Brasil, e essa empresa, ela basicamente é uma escola de esportes para atletas federados, e eu constituí como parte dessa empresa após perceber que os meus dias estavam estressantes, né? E que eu estava cada vez mais longe do meu filho. Então foi um jeito de me aproximar do meu filho, fazendo uma coisa que eu sempre amei, que eu fui praticante de futebol. Então hoje eu tenho esses dois contextos, a área acadêmica, na pesquisa, e essa área também de empreendedor, trazendo a opportunity aí para o dia a dia. Não, muito, muito, muito bom. E a gente sempre coloca, eu vejo duas coisas, Rafa. Sim, a gente vê muito no Instagram executivos bem-sucedidos, aqueles que falam que acordam 5 horas da manhã, vão fazer um monte de atividade, que às vezes é meio over, né? Fala, e o cara vai lá e toma banho em água gelada, 5 horas da manhã. E isso, a gente sabe que isso não é a realidade do pequeno e do médio empreendedor, né? Porque às vezes ele não consegue dormir direito, ele acorda, não tem essa disposição, mas ele assim, não dá para ser o 880, né? Às vezes ele não vai conseguir acordar efetivamente, não está aqui para falar, não, você tem que acordar 5 horas da manhã, tomar banho gelado e começar uma atividade. Mas também a gente está aqui para dizer, cara, você não acorda 5 horas, mas acorda às 6, você não vai fazer uma corridinha leve. Como que você tem visto
assim, a atividade física para o pequeno empresário, para o médio empresário, não o grande, porque o grande está, né, de certa medida, tem lá um preparo, tem quem faça, agora o pequeno é assim, ele que tem que... Como que você está vendo isso, a evolução disso? Como que você acha que esse empresário pode começar agora em 2026 a criar uma rotina de exercício, se ele não faz nada, começar a fazer, e quanto isso vai impactar na vida dele? Oh, excelente pergunta, né? Acho que a gente está num momento, desculpa, bem propício de promessas para o próximo ano, né? É aquele momento onde a pessoa fala, a partir do dia 1º eu vou, mas aí, basicamente, a gente está mudando uma crença no nosso cérebro e não um comportamento. A rotina engole o cara no dia 2, né? Exato, exato. Você tem que abrir a lojinha, você tem que vender, você tem que atender clientes, você tem que entregar. Essa é a realidade do médio, né? Do pequeno e médio. Então, mudar uma crença, acho que o primeiro ponto é entender que é mais simples do que mudar comportamento. Mudar comportamento exige gasto de energia, né? Então, por si só, isso já se torna mais complicado. Mas antes de falar sobre isso, é importante a gente conceituar o que é atividade física e o que é exercício. Porque as pessoas tendem a entender que fazer atividade física é só dentro de uma academia de ginástica, é só dentro de um centro de treinamento, num box de crossfit ou num treinamento funcional, e não é verdade, né? A atividade física, o conceito dela, Claudião, é qualquer movimento que gaste mais energia quando comparado ao repouso. Então, você pode ver que eu estou aqui, normalmente eu estou me mexendo, né? Eu tenho dificuldade de ficar parado. Isso daqui já é uma atividade física, né? Quando comparado a eu estar deitado no repouso, isso daqui está me dando mais gasto de energia, que a gente chama de caloria. Então, atividade física nada mais é do que um movimento humano. E o exercício físico é a estruturação dessa atividade física. E o que é essa estruturação? Então, imagina, eu vou fazer... uma caminhada até a padaria para comprar pão. O que é isso? É uma atividade física de dia a dia, de deslocamento. A partir do momento que eu falo, não, eu vou para um parque, eu vou dar 3 voltas no Parque do Ibirapuera, que é aqui do lado, e vou gastar 30 minutos para isso, e vou caminhar numa intensidade que de 0 a 10 para mim, sendo 10 muito forte, é uma intensidade nota 6, que é moderada. Com o objetivo de melhorar a minha respiração, meu sistema cardiovascular. A partir do momento que eu manipulei algumas variáveis do treinamento, que é a intensidade, o volume, que é a quantidade, a frequência que eu vou fazer na semana, e tenho um objetivo, isso daí já se tornou um exercício físico. Por que eu estou falando sobre isso? Porque fazendo a atividade ou fazendo o exercício, os benefícios fisiológicos disso daqui são muito parecidos. É claro que a atividade e o exercício têm uma relação de dose e resposta, que normalmente quanto maior a dose, melhor a resposta. Só que quando eu faço atividade física, eu tenho contração muscular e essa contração na musculatura começa a liberar uma série de proteínas que vão agir no meu corpo como um todo. Não vou entrar de fato com o nome das proteínas aqui, mas uma delas é importante vocês saberem que chama interleucina 6. Essa interleucina 6 vai mediar a produção de alguns hormônios, vai agir na própria célula, vai melhorar, por exemplo, a captação de glicose que fica circulante no sangue. E tudo isso por conta da contração no músculo. Se a contração for feita por uma simples caminhada, Cláudio, de ir até a padaria e voltar, ou numa caminhada estruturada pensando no exercício, o nosso corpo não entende isso. Então, talvez uma dica, já voltando pro desfecho do primeiro papo, uma dica é vocês entenderem já quanto pequenos e médios empresários que não necessariamente eu preciso estar engajado num programa de exercício físico. Só que se eu utilizar algumas coisas da minha rotina e do dia a dia para aumentar a exposição ao movimento, que é o que a gente chama de atividade física, isso já vai trazer benefício muito grande. Por exemplo, a gente está aqui em qual andar? 11º. Legal vocês saberem que a cada 3 andares de escada que você sobe, ou 6 que você desce, equivale a 10 minutos de caminhada. Imagine, se eu tivesse aqui, a Gabi falou, sobe aqui para o 11º andar. Se eu subisse de escada, era como se eu tivesse feito mais ou menos 40 minutos de caminhada. E eu ia gastar uns 3, 4 minutos para isso. A resposta fisiológica frente à atividade que é de deslocamento é a mesma
quando comparado ao exercício. Nem vou mais usar o elevador, vou proibir o elevador aqui. Fala pra Gabi agora, ó, Gabi, a partir de amanhã não tem mais elevador, vamos todo mundo subir de escada. E é bom até, viu, Gabi? Depois o pessoal colocar e falar, ó, sabia, vou pôr uma placa aqui na frente, já sabia que 40 equivale, se você subisse de escada ia ser 40 minutos de... E olha que interessante, 40 minutos hoje, que é o que a gente fala, uma resposta aguda. 40 minutos amanhã, 40 na... quarta, isso daí, com o volume praticado durante a semana, traz um benefício muito grande para a saúde. Então, a gente fala para as pessoas, assim, quando vai dar alguma aula ou alguma palestra, não ficarem concentradas somente em fazer exercício. Porque o que acontece, infelizmente, que a discussão acerca do exercício, hoje em dia é uma discussão elitista. O que é elitista? Porque, como eu falei um pouquinho de tempo atrás, só dentro de academias, de ginásios e etc. Às vezes a pessoa não tem tempo, não tem dinheiro, não tem disponibilidade, não tem disposição. E se a gente encontrar estratégias dentro do nosso dia, da nossa rotina, para se expor mais ao movimento, esses benefícios já vão aparecer. E esses benefícios a gente vai discutir daqui a pouco, né? Não vamos dar toda a cereja do bolo aqui, mas se engajar ao movimento parece ser o mais ideal nesse aspecto, Cláudio. Eu falo por mim, né? Eu comecei a fazer atividade física de forma rotineira depois dos 40, né? Que aí eu me mudei, engordei pra caramba, aí eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, aí eu fiz também intensivo, né? Então, os últimos 17 anos eu faço atividade com frequência, nado, corro, fiz triatlon por um bom tempo, e isso me trouxe um ganho muito grande, especialmente assim, às vezes o psicológico, né? Acho que melhorou a vida como um todo, não foi só físico, né? Foi mental também, e quando a gente tá, eu nado 2 vezes ou 3 vezes por semana, e natação é uma coisa super... Você tá nadando sozinho ali, eu adoro, porque é um momento meio de distração mesmo, onde eu ponho o pensamento, eu converso comigo mesmo, né? Então vou lá, nado 2.000 metros em 1 hora e fico ali batendo e voltando, e é muito bom, mas... no começo foi muito difícil, né? Criar essa rotina, né? De acordar de manhã. Só que quando eu mergulhei de uma vez, aí depois... E quando eu tive que parar por problema físico, foi muito difícil voltar, mas não foi tão difícil quanto começar. Então, né? Mas acho que o ganho assim, da saúde mental foi muito grande, né? Começar, Cláudio, é difícil demais, porque começar, como a gente falou, é gastar energia, e nosso corpo, o que ele faz? Ele quer acumular energia. Quer economizar energia. E é por isso que a gente fala muito sobre os aspectos de hábito. O que é o hábito? É você reproduzir um comportamento sem pensar. Eu vou te dar um exemplo. Você escovou o dente hoje? Sim. Que bom. Mas você pensou para escovar o dente? Você não pensa. Tá embutido na minha rotina. É diferente, por exemplo, de eu falar com meu filho, Bernardo, você precisa escovar o dente. Bernardo, você precisa escovar o dente. Precisa tomar banho. Precisa tomar banho. São coisas que ainda não estão adaptadas à rotina dele. Tem coisas que a gente faz durante o dia que a gente nem pensa, né? E o exercício, basicamente, segue esse mesmo conceito, assim. Para você que não faz nada e começa a fazer alguma coisa, é difícil. Existem barreiras mentais que dificultam esses primeiros passos. Tem muitas pessoas que estudam o comportamento humano e existe um modelo que chama modelo de Prochaska. É uma teoria de Prochaska que estuda as fases de mudança, as fases de motivação para a mudança do comportamento. E existem basicamente algumas fases que são a pré-contemplação, a pessoa que ela não enxerga a possibilidade de mudar esse comportamento. A contemplação, que é aquela pessoa que já pensa em dar os primeiros passos, mas às vezes começa, mas não tem a continuidade. Eu acho que aí está a grande maioria das pessoas hoje em dia, né? Nesse período de contemplação, que quer, até pensa, a partir sabe que precisa, sabe né? que precisa, mas aí eu já falo que o conhecimento no mundo do comportamento não é saber que fumar faz mal, por exemplo, que deixa as pessoas de fumar, né? Existe a fase da preparação, da ação e da manutenção, que são as fases, por exemplo, que talvez você esteja, da manutenção. Você já começou a dar os primeiros passos, já enraizou isso no comportamento, já algo intrínseco, você já conseguiu organizar a sua rotina para fazer aquilo. Então a chance de você ter uma recaída no processo é quase nula.
Tá? Existe a possibilidade, mas é quase nulo. Então, grande parte da população está ali na pré-contemplação e da contemplação. Né? E esse é o momento mais difícil, porque às vezes você não consegue adaptar na sua rotina, você não consegue organizar o como você vai fazer isso. E eu sempre falo, talvez uma dica importante, mais importante do que você fazer o exercício ou a atividade, é você se organizar para fazer aquilo. Eu brinco assim, a gente trabalha com pesquisas em hospital, a gente sempre tem papos com médicos, eu falo assim, mais importante do que você ter a prescrição de que você tem que tomar, por exemplo, um remédio para controle da glicemia, é você organizar a forma que você vai tomar. Então, se você tiver com o remédio ali próximo da cama, tiver uma água já ali do lado, tudo isso vai fazer, colocar um alarme no celular, tudo isso vai facilitar com que você tome o remédio. Não esqueça. Não esqueça. E aí você pode parar e entender, poxa, às vezes quando esse remédio não está mais do lado da minha cama, ou quando eu viajo a trabalho e saio, às vezes você esquece de tomar o remédio. Isso aconteceu comigo esses dias que a gente estava em operação. Então, organizar a rotina para fazer a atividade ou exercício se torna muito importante para quem quer dar esses primeiros passos e continuar dando esses primeiros passos. Ô Rafa, uma pergunta importante. A gente tem, hoje eu não tenho, é meio piloto automático, eu tenho uma rotina, então segunda natação, terça natação, quarta musculação, odeio, mas eu preciso, né? Eu entendo que eu preciso, quinta natação de novo, sexta musculação, sábado eu vou andar de bike. Então a minha rotina é essa, eu criei uma rotina dessa, meio automática, às vezes falha, mas enfim, eu já começo a minha semana sempre, domingo eu já me programei para isso. Mas no começo a adaptação levou um tempo. Em média, quanto tempo? Se eu começar uma atividade, vai falar assim, eu vou andar no parque terça e quinta. Quanto tempo a pessoa leva para começar a entrar numa rotina que não seja tão dolorida, ou ele fala, se arrastar? Ou seja, se eu começar uma atividade hoje, nadar, ou correr, ou ir para academia, e vamos imaginar que é mais fácil, vou para academia. Quanto tempo uma pessoa leva para entrar nessa rotina e falar para, daqui, começar a sentir falta, inclusive, de não ir? Tem esse número? Tem muita gente que fala sobre os 21 dias, né? A partir do momento que você faz durante 21 dias determinada atividade, isso se torna hábito dentro da sua rotina. O que os estudos falam nesse modelo de teoria de Prochaska, depois de 6 meses você já entra num período ali de ação, né? Depois de 12 meses, você já entra num período de manutenção. Então, assim, não tem uma quantidade exata para as pessoas no geral, né? Mas o que eu posso falar é que o que é importante é isso que você nos trouxe aqui. Se você começa a perceber questões subjetivas dentro do que você está fazendo, mais do que objetivas, então vou dar um exemplo aqui. Comecei a nadar, que para mim é um tormento, para você a musculação, para mim nadar é um tormento. Comecei a nadar e comecei a perceber que a minha disposição para trabalhar melhorou a partir do momento que eu comecei a fazer a natação. Isso daí já é mais importante, por exemplo, do que perder 2 quilos na balança. As questões subjetivas atreladas à prática da atividade ou do exercício vai fazer com que você volte amanhã. Sempre dou o exemplo da minha avó. Minha avó tem muitas dores nas pernas, só que ela sempre cuidou de todo mundo na vida inteira. E ela ama e sempre amou cozinhar, né? Ela começou a perceber que as dores nas pernas dela estavam tirando a possibilidade de ela cozinhar para os netos dela. A partir do momento que ela começou a fazer personal, um amigo meu, exercícios funcionais, ela percebeu que ela estava diminuindo as dores nas pernas, ela conseguiu voltar a cozinhar. Só o fato dela conseguir cuidar de novo dos netos, que é uma questão subjetiva, fez com que ela voltasse e treinasse 2, 3 vezes por semana com o personal dela. Então não existe uma quantidade exata de número de dias, mas você ter clareza desses aspectos subjetivos, o que a atividade física ou o exercício está te trazendo como benéfico dentro do dia, vai fazer com que você volte amanhã. E aí, uma sessão de atividade ou de exercício já é o suficiente para isso. Uma sessão. Uma sessão de atividade já faz com que você tome melhores decisões dentro do seu dia. Imagina que eu saí daqui e fiz uma caminhada aqui no parque, como eu te falei, por 30 minutos. Nesse dia, talvez eu beba um pouquinho mais de água.
Nesse dia talvez eu não tenha tanto estresse, seja mais grato pelo que eu fiz. Nesse dia talvez eu durma um pouquinho melhor, ou não coma tão mal. Então o impacto correlacionado ou colateral da atividade que eu acabei de fazer, ele se torna melhor durante o dia. E qual que é a ideia? Fazer isso de maneira crônica. Fazer a atividade hoje, amanhã, depois, numa frequência que caiba dentro da sua rotina. Porque o que dificulta as pessoas a aderirem ao programa de exercício, de atividade, Cláudio, é você ouvir sobre as recomendações também. Existe uma recomendação hoje de fazer 150 minutos de atividade física na semana. Para a pessoa que não faz nada, olhar para essa recomendação e falar, putz, eu preciso fazer 150, eu não vou conseguir fazer isso. É mais de 2 horas, né? É inatingível fazer isso durante a semana, né? Então, pessoal, eu nem vou começar. A gente brinca nas conversas de bastidor, assim, para quem não tem nada, metade é o dobro. Não é essa matemática correta, mas se eu faço 0 hoje, começo a fazer 20 minutos na semana, já é um ganho exponencial. Já vai conseguir, talvez de maneira mais subjetiva, ver esses efeitos no seu dia. Então, a fazer 20 hoje, daqui 2 semanas eu aumentei para 30. É pouco perto da recomendação? Sim. Mas comparado a 0, você já aumentou exponencialmente. E a gente tem que pensar que, assim, quando a gente olha, tem muitos empreendedores que têm uma família, né? Então também tem a questão do exemplo. Se você está fazendo atividade, seu filho está... Ele vai ser mais propenso a querer fazer alguma atividade, não ficar ali no videogame, né? E você pode tornar também a atividade física num momento de família, né? Se a gente parar para pensar no final de semana, eu vejo sempre o seguinte, não acredito que todo mundo tenha o mesmo tempo, né? Porque eu tenho a minha 24 horas é muito diferente da sua, que é muito diferente de uma outra pessoa que pega o ônibus e anda e tem que ficar 2 horas dentro de um ônibus. Então não dá para entrar nessa falácia de que todo mundo tem o mesmo tempo. Mas a gente tem a escolha de tentar algumas atividades, algumas coisas dentro da possibilidade. Como você disse, de repente eu tenho uma pessoa que trabalha aqui na empresa e ela está lá 2 horas no ônibus, mas ela chega aqui cansada, mas se ela subir de elevador, ao invés de elevador, subir de escada, ela vai ganhar esse tempo, ela vai fazer essa atividade. Mas também tem o final de semana, que eventualmente fazer isso com o filho, com a filha, dar passear, começar essa rotina pode ser um programa de família que vai ajudar muito e vai ser o exemplo para que o filho, a filha, enfim, o esposo, a esposa entenda também que é necessário a família inteira tá olhando aquilo, senão engajado, senão só comer, né? E eu quero depois falar um pouco sobre alimentação, a importância da alimentação também junto com a atividade física, né? Não foi combinado esse papo, né? A gente não combinou, mas vem numa evolução do que a gente acabou de falar. Esse modelo de Prochaska, que estuda comportamento, ele basicamente entende um microsistema do comportamento humano. Que aí são, é o que você falou, sobre tempo, sobre disponibilidade, sobre disposição, sobre uma série de fatores internos. Né? A minha rotina é diferente da sua. Existe um outro contexto que chama mesosistema. Um microsistema é isso que eu acabei de falar. Um mesosistema já tem uma relação de interação com a família. Existem modelos de intervenção para o comportamento relacionados ao mesosistema. E existe um outro sistema ainda que a gente pode pensar que é um macrosistema. A gente vai falar sobre políticas públicas, sobre ambiente construído, sobre clima, que vai influenciar a pessoa a sair de casa para andar, por exemplo, ou não. Tá? Vamos voltar aqui para o mesosistema. O que a gente sabe hoje é que se você tem uma criança que vive num ambiente onde o pai e a mãe são sedentários, você aumenta 65% a chance dessa criança se tornar sedentária também. A partir do momento que um dos pais faz atividade física, essa chance da pessoa se tornar sedentária e obesa mais para frente, ela cai para 30%. Então, a influência dos pais no processo da criança, por exemplo, se tornar uma pessoa ativa ou não obesa, é fundamental. Tá? Aí a gente fala sobre atividade e obesidade, porque são assuntos que são muito concomitantes. Tá? Existem vários fatores que influenciam a família a praticar uma atividade junto, né? E a partir do momento que você engaja o pai, a mãe, o filho, até o cachorro, já tem estudos que mostram que se você comprar um cachorro, você se torna mais ativo. Nossa. Quando comparado a você não ter um pet.
tá? E a partir do momento que esse vínculo é formado, você mexeu no núcleo familiar. Basicamente, quando você olha o modelo de intervenção do SUS, que vai casa a casa para abordar a pessoa, onde ele vai trabalhar no núcleo da família. A partir do momento que você muda do núcleo da família, igual você falou, já a gente vai conversar de alimentação. Se você mudar a pessoa que cozinha, ou que basicamente é a centralizadora desse processo, a chance de você mudar os demais é muito grande. Então, estar envolvido ou engajado numa atividade com a família, a chance de aderência é maior. E aí você começa a perceber que talvez, vamos comparar ali sua rotina. Antes de você fazer atividade, você falou que ficou um tempo sem fazer atividade, e depois quando mudou a chave, isso daí se incorporou. Até o núcleo de amizade seu deve ter mudado. Sim. Né? Hoje você deve se relacionar com mais pessoas que fazem atividade e exercício quando comparado a um período anterior. E isso é natural, porque o ambiente que você começa a viver é um ambiente que vai estimular com que você continue fazendo, né? Eu acho bem interessante quando a gente olha, até quando a gente vê hoje a idade, né? Eu tenho 57 anos e se a gente olhar 20 anos atrás, a pessoa com 50 anos já era considerada velha, né? Eu acho que eu atribuo muito a essa questão da preocupação com a atividade física, né? Então, as pessoas hoje olham, assim, tem uma atividade física que tem uma atividade física constante, ela consegue chegar aos 50, 60, 70, 80 com uma boa qualidade de vida. É lógico, tem N fatores que eventualmente podem influenciar aí na saúde da pessoa, né? Mas no geral o que a gente vê, né? Até fala assim, as mulheres com 50, 60 anos hoje são muito diferentes das mulheres de 20 anos atrás. Os homens, as mesmas, né? Olha, meu pai com 50 anos já era um senhor. E eu hoje, perto de fazer 60, assim, eu entendo, eu tenho muita energia por conta disso, prática esportiva, de fazer essa atividade. Isso tem feito com que as pessoas vivam mais. Eventualmente, não sei se eu faço parte de uma bolha, né, privilegiada que me permite isso, mas acho que, no geral, as pessoas têm mais consciência disso, né? Acho que isso está fazendo com que as pessoas vivam mais, né? E com mais do que viver mais, é viver mais com mais qualidade de vida, né? De fato, assim, nós somos privilegiados, esse é o primeiro ponto, a gente precisa entender. Mas se você pegar uma série no Netflix, recomendo muito que todos assistam, chama Blue Zone. Blue Zones. É uma série que mostra a quantidade de lugares no mundo que existem pessoas centenárias. E aí existem alguns lugares no Japão, alguns lugares na Itália. E esse cara, que é o cara que conduz o documentário, ele foi estudar o porquê desses lugares existem tantas pessoas com mais de 100 anos. Existe uma preocupação de longevidade e de qualidade. E aí, quando você olha nesses locais, você vê uma alimentação basicamente balanceada, você olha um ambiente que proporciona a atividade como movimento, e você olha que nesse perfil as pessoas são muito ativas. E a gente consegue observar que a atividade física, a ausência da atividade física é um fator de risco para desenvolver doença crônica. E o que basicamente acaba com a qualidade de vida das pessoas é a presença de algumas doenças crônicas, como hipertensão, ou diabetes, algum tipo de câncer. Estar engajado na atividade física, a atividade no exercício, se alimentar bem, te dá essa longevidade com qualidade. Não, para você ter ideia, né? Eu tenho diabetes e tenho hipertensão. Eu controlo os dois, mas com certeza eu tomo muito menos remédio por conta disso. O fato de eu fazer atividade com frequência não quer dizer que eu estou imune. Sim. Mas por outro lado, a minha qualidade é absurda, né? O exercício ele entra então como tratamento para quem tem a condição crônica. No seu caso, você tem diabetes, então você tem que tomar seu remédio antidiabético. E o exercício, para quem não tem, entra como uma questão de prevenção. Então, exercício e atividade física é tanto na prevenção, para quem não tem, quanto no tratamento para quem tem. E a gente sempre brinca que fazer exercício, basicamente, é como se você estivesse tomando remédio. Se você não fizesse exercício, talvez você tivesse que tomar mais medicamento do que você toma hoje. Então, é muito comum para quem
tem hipertensão e toma, sei lá, um remédio antihipertensivo, diminui a dose a partir do momento que você começa a se engajar num programa de atividade. Está diminuindo a quantidade de medicamento que você toma, você está atenuando os efeitos deletérios dessa condição crônica. Automaticamente você vai viver mais e vai viver melhor. Não. E Rafa, como a associação da atividade física com a alimentação, como isso pode contribuir no seu... assim, como que essa composição pode ajudar? Porque eu imagino também, não adianta... lógico, fazer atividade e comer mal... tá fazendo, é melhor do que não fazer nada e comer mal. Sim. Mas quando você, assim, tem alguma correlação? Acontece de você começar a fazer atividade e naturalmente você começar a comer melhor? Sim, assim, o comportamento ele é multifatorial. Então, a gente pode ficar nesse binômio de atividade física e de alimentação, mas a gente tem o sono, o gerenciamento do estresse, né? Tem tantos outros fatores que envolvem o comportamento. A partir do momento que a gente quer mudar tudo de uma vez, a única certeza que a gente tem é que a gente não vai mudar nada. Então, nesse multifator, se a gente começar por esse vai fazer um efeito colateral no outro. Então, imagina que eu vou começar a fazer o exercício. É o que eu falei. Uma sessão já é o suficiente para modular seu córtex pré-frontal e você tomar algumas melhores decisões no dia. Você vai comer um pouquinho melhor a partir do momento que você fez um exercíciozinho a mais, né? Então, esse binômio de comer melhor e fazer a atividade e o exercício traz uma série de alterações positivas para o nosso corpo. E essas alterações são alterações fisiológicas. Nosso corpo ele vive tentando viver em homeostase, em equilíbrio. A partir do momento que eu como mal e que eu não me exercito, eu vou trazendo uma balança que é uma balança negativa. E essa parte positiva ela vai ficando sem muita função. Quando isso acontece, eu tenho uma série de produções de proteínas que são consideradas citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas pró-inflamatórias são ruins para o meu corpo. Elas vão aumentar a produção de substâncias que são negativas, né? Eu aumento a chance de acumular gordura na placa da artéria, que é o que a gente chama de ateroma, e aumenta o risco de desenvolver uma aterosclerose. E aí a gente vai entrar para termos científicos, né? A partir do momento que eu como bem e faço exercício, essa balança ela vira. Eu tenho uma balança mais positiva agora. E aí, do mesmo jeito que anteriormente, no outro cenário, eu tenho aumento de produção de citocinas pró-inflamatórias, a partir do momento que eu como bem e me exercito, eu tenho aumento de produção de citocinas anti-inflamatórias. Olha que interessante. Existe uma cascata que o meu comportamento, que é o que a gente chama de fenótipo, vai influenciar a produção dessas proteínas. E essas proteínas vão aumentar a produção de alguns hormônios. Hormônios que podem ser bons, hormônios que podem ser ruins. A gente fala que o estilo de vida basicamente é responsável por 70% da carga de doenças crônicas. Então, fazer atividade mais uma boa alimentação vai diminuir o risco de você desenvolver alguma doença crônica. Uma hipertensão, diabetes do tipo 2, algum tipo de câncer. Isso é bem interessante. A gente sempre coloca... Eu acho que para o vendedor que está aqui, está ouvindo a gente, para o pequeno empreendedor, talvez, além dele se cuidar, eu acho importante, é o que eu faço aqui, a gente incentiva as pessoas que trabalham com a gente a praticar atividade física, né? Então, também serve como exemplo. Então, a gente tem um aplicativo que o ano inteiro está correndo, então tem uma disputa, a gente premia as pessoas que treinam mais. Esse ano, eu até sugeri que a gente feche isso por trimestre, porque às vezes o cara não está lá em quarto, fala, já perdi, desiste. Né? Então, renovar cada trimestre e premiar quem faz mais atividade física. Eu vou até incluir esse ano subir a escada, né? Quem subir a escada já conta ponto aí como uma caminhada, essa subida da escada, já que você falou isso. Mas acho que você, no papel de empreendedor, de líder, eu acho que além de fazer a atividade física e ser o exemplo, incentivar com que os seus funcionários
façam também, de alguma forma, se você pode contribuir de alguma maneira para que ele faça, se não pode, pelo menos incentivar esses funcionários a fazerem alguma coisa, vai trazer muito benefício para você como empresário, né? Isso é verdade. E aí, o papel que você está fazendo, Cláudio, é mexer no macrosistema, que é o que a gente falou há pouco. Você está criando estratégias, talvez no ambiente construído, para que seus funcionários se engajem mais na atividade. E é simples, assim, a conta é uma só. Funcionário mais produtivo, basicamente, é um funcionário mais ativo. Porque não tem conversa. A partir do momento que você faz a atividade ou exercício, você começa a regular um eixo importante no nosso corpo que chama eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. É como se a pessoa mais ativa, ela estivesse treinando esse eixo que a gente chama de HPA. O que acontece? O dia a dia de um trabalho é um dia a dia estressante, né? E o jeito que a gente lida, ou a forma que a gente lida com o estresse, é o que faz com que esse estresse não seja positivo. O estresse não é ruim, porque é uma forma do seu corpo se adaptar frente a alguma situação. Uma prova difícil, uma reunião com o seu chefe, um podcast aqui para mim vir falar, já é um fator estressor, né? Então, como a gente vai lidar com esse estresse é o que de fato vai fazer com que eu tenha ou não essa produtividade continuada no trabalho. Quando eu tenho estresse, por exemplo, de uma reunião ou de algum trabalho a mais, o meu hipotálamo manda uma informação para a hipófise e a hipófise faz a liberação de algumas substâncias para a minha corrente sanguínea. Então eu aumento cortisol, eu aumento a minha frequência cardíaca, eu fico com o coração um pouco mais acelerado, eu fico um pouco mais ansioso, eu começo a ter uma sudorese aumentada por uma resposta, por uma cascata desse eixo hipotálamo, hipófise adrenal. O exercício é a mesma coisa. A partir do momento que eu faço exercício, eu também tenho uma descarga, né, de informações para a hipófise, e a hipófise também faz a produção desse efeito, que é um efeito que a gente chama de inflamatório. Só que acontece, o fator induzido pelo exercício, ele é um fator agudo. Eu tenho começo, meio, fim e recuperação. Você fez sua sessão de natação. Tem o começo, meio e fim, se você se recupera após isso. E aí vem para o próximo dia. O fator do estresse do dia a dia de trabalho, da produtividade, de ter que vender, de acelerar durante o dia a dia, isso daí é crônico, então não tem fim. Então é como se seu corpo entendesse que aquilo é todo dia. Tem que pegar um trânsito para chegar até o trabalho, aquilo já é um estresse. Chega aqui ou no seu ambiente de trabalho também tem uma carga de estresse elevada e você não consegue lidar com esse estresse porque você não tem rota de fuga. O seu sistema nervoso simpático, que é o de luta e fuga, ele fica a todo momento trabalhando. E o parasimpático, que é o de relaxamento, ele não trabalha. Qual que é o papel do exercício, então? É ativar mais esse sistema parasimpático de relaxamento e treinar. É como se o seu eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ele fosse mais treinado. Então você consegue que seu coração não bata tanto, ele seja mais eficiente. É o que a gente chama de diminuir sua frequência cardíaca basal. Você consegue modular a quantidade de cortisol que você trabalha também. E você se torna mais eficiente frente às condições de estresse. Então, vamos trazer isso para o dia a dia de trabalho. A pessoa que faz exercício, ela consegue lidar melhor com situações de estresse quando pessoas que não fazem exercício. A pessoa que faz exercício, ela consegue ser mais produtiva no geral, porque ela tem ferramentas melhores de tomar a decisão quando uma pessoa sedentária. Então, é muito importante se engajar para uma pessoa que trabalha no dia a dia. Assim. Eu sempre penso que para nós empreendedores, especialmente o vendedor que está lidando ali com problema no Mercado Livre, entrega, fornecedor, pagamento, é uma vida... Assim, eu acho que o empresário ele deixa de ter estresse quando ele atinge o ápice ali, que ele tem um monte de gente para resolver, financeiramente ele está resolvido, a empresa está resolvida, ele tem um estresse controlado. Agora, para quem está ouvindo a gente no dia a dia, é muito estresse, né? Então, não ter atividade... Então, o que você está colocando é fazer atividade física vai ajudar com que ele lide melhor
com esse estresse do dia a dia. Eu acho que isso isso tem muito valor, né? Então, ele vai ter um ganho imediato. Imediato. É exatamente isso que você posicionou aqui agora. Fazer o exercício ou atividade vai te dar essa resposta na hora. E a ideia é fazer com que isso se torne crônico. Esse estresse induzido pelo exercício, a gente precisa tê-lo com frequência. Todo dia, 3 vezes por semana, 4 vezes. Aí você faz 5, 6 vezes na semana. E essas adaptações anti-inflamatórias induzidas pelo exercício vão te trazer uma resposta a longo prazo que é bem interessante. Não, e eu sempre coloco o seguinte: fazer exercício não é uma coisa que... andar de bike, para mim, é uma coisa que eu tenho muito prazer. Assim, é uma coisa que me dá prazer. Mas nadar... Cara, na hora que eu pulo na piscina, aquela piscina gelada, assim, eu falo, o que eu tô fazendo aqui, né? 50, 100 metros, primeiros 100 metros, às vezes até... Mas depois, cara, você entra naquela rotina que é muito bom. A mesma coisa academia, lá tem 1 hora, lá às vezes começa, aí quando eu olho o relógio, pô... E assim, e uma coisa que eu sempre coloco, eu acho que o vendedor tem que pensar nisso. Cara... Trocar 1 hora de sono. Então, eu acordo, né? Eu vou acordar às 7, eu acordo às 6 e faço atividade até às 7. É muito bom, é muito satisfatório, né? Você fala assim, dormir 1 hora a mais não dá o mesmo prazer depois que você entra nessa rotina de fazer uma atividade. Eu não estou falando esses malucos, né? Eu vou acordar 3 horas da manhã, eu vou tomar banho gelado e... Não... Fazendo o normal, falar, eu acordo das 6, eu acordo, ao invés de acordar às 7, eu acordo às 6, né? Ou acordo 5h30, vou lá, faço minha atividade física, vou dar uma volta no condomínio, vou andar, vou na academia. Aí eu sempre penso assim, cara, não compensava eu ficar 1 hora dormindo a mais, essa 1 hora a mais de sono não compensa o prazer que eu tenho quando termino 1 hora de atividade. Acho que as pessoas precisam começar a entender isso, né? A importância de que abrir mão de 1 hora de sono compensa no final do dia, que você vai ter muito mais disposição. E as pessoas vão entender só de fato se elas vivenciarem isso, né? Porque você pode tentar me convencer de que isso é legal e não vai ser suficiente. Não mudam pelo conhecimento. E todo mundo sabe que fazer atividade física é bom. Todo mundo. Talvez não de uma maneira mais fisiológica, esse papo que a gente tá tendo. Sabe que é bom, porque melhora seu dia, melhora... Não faz com que a pessoa... Inclusive sabe que precisa fazer, sabe, né? que precisa, não ainda tem isso. Gente, 50% da população brasileira não faz. Insuficientemente ativo ou sedentário. Dados do Vigitel que são esclarecedores, assim. Isso para e faz a gente pensar, né? Como estratégia de saúde, que é algo mais amplo, a gente está nesse sentido, né? Até porque, Rafa, eu me coloco nessa posição. Eu comecei a atividade com 40 anos. Né? Eu fico imaginando como eu seria sem fazer atividade aos 45, aos 50, 55, 60, 65, 70. Ou seja... É uma opção que se você... eu vejo até, e eu acho que o vendedor que está ouvindo, o empreendedor que está ouvindo a gente, tem que pensar que isso é um investimento muito grande na vida dele, que pode custar muito... É um investimento barato, perto dessa 1 hora de sono, ou final do dia ali, ao invés de parar para assistir uma série lá na academia ou na quadra ali, dar uma volta... Ter uma rotina de atividade todo dia, de 1 hora, meia hora, 40 minutos, mas isso de forma rotina, é um investimento muito grande, é o que eu penso. Porque eu não seria o que eu sou hoje, eu não teria a disposição que eu tenho hoje aos 57 anos, se eu não fizesse nenhuma atividade física, eu não tenho dúvida disso. A gente olha, às vezes eu vejo amigos que falam, cara, se você não fizer nada, você vai chegar nos 60, quando você chegar nos 75 anos, 80 anos, você vai estar em cadeira de roda. Né? Então a gente tem que pensar que é um investimento extremamente barato, como você disse. Você não precisa ir numa academia, querer fazer, ou seja, e é difícil, é um investimento barato, mas é um investimento difícil, porque você sempre vai ter a tentação de trocar atividade física por 1 hora a mais de sono, atividade física por 1 hora a mais de televisão, atividade física por 1 hora a mais numa rede social. É sempre uma troca, mas na hora que você consegue entender que isso é uma troca muito mais do que justa, né? Vale a pena ficar fora 1 hora, ficar sem o celular 1 hora, vale a pena ficar 1 hora a mais sem Netflix, vale a pena acordar 1 hora mais cedo, ou
tentar encaixar na sua rotina maluca, como a pessoa sai lá da Zona Leste, tem que chegar aqui, ele gasta 2 horas para chegar no trabalho e depois 2 horas para voltar. Eu entendo que uma pessoa que acorda 5 horas da manhã e trabalha o dia inteiro e chega às 8 horas da noite, falar para essa pessoa fazer atividade física é muito difícil, mas de repente aquilo que você falou, subir já que ele tá ferrado, né? Vou subir os 11 andares a pé, já equivale a... Então, tentar encaixar ou no final de semana, porque a gente sabe que cada um tem uma rotina e é difícil, mas quem pode... A questão é, uma pessoa que tem essa rotina de acordar às 4 horas da manhã para trabalhar e pegar um ônibus lotado e depois chegar às 8 horas da noite, tudo bem, essa pessoa ainda ela pode alegar isso e quem sou eu para dizer o contrário, mas a gente não é a realidade de muita gente. A grande maioria das pessoas não é porque eles fazem essa rotina, é porque eles não conseguiram encaixar atividade física na rotina do dia a dia deles. E é legal você falar sobre investimento, porque fazer atividade física e exercício é investimento. Ponto. Isso tá claro já aqui no nosso papo. Trazer esse cenário para dentro da rotina da pessoa é um melhor entendimento de aderência ao programa de atividade. Fazer exercício e fazer atividade física é desprazeroso. É o que você falou assim, vou começar lá, eu brinco que quem nada conta azulejo, né? Começar a contar azulejo no começo dessa prática é desafiador, é mais difícil e depois se torna normal. Existem estudiosos e pesquisadores estudando a quantidade de desprazer e de prazer envolvido na atividade física e de motivação também. Existe hoje um programa de exercício que chama HIIT, que é bem comum até, que é um treinamento de alta intensidade, intervalado de alta intensidade. Basicamente, você coloca um programa de 20, 15, 20 minutos, com uma intensidade um pouco mais alta, quando comparado a uma caminhada mais moderada. E você traz os mesmos benefícios fisiológicos dessa atividade para uma caminhada moderada. Então você fala, eu preciso destinar 1 hora, não tenho tempo? Os 20 minutos de HIIT também já funcionam. Não tenho tempo para isso? Subir de escada, que vai demorar 4 minutos, também funciona. Não consigo isso? Você pode até aderir isso que eu vou falar agora aqui no seu programa de métricas com os seus funcionários. Diminuir a quantidade de tempo sentado que vocês têm. Ou diminuir o comportamento sedentário, e aí basicamente a gente fala sobre tempo de tela e tempo sentado, é o que tem sido preconizado pela Organização Mundial de Saúde, pelo American Heart Association, pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, como alta evidência de sucesso no programa de saúde. Então, quanto menos tempo você ficar sentado, vai ser melhor para a sua saúde. E olha que interessante, não consigo fazer isso todos os dias. O que nosso grupo de pesquisa tem estudado? Uma coisinha chamada de Weekend Warriors, ou seja, os guerreiros de final de semana. Você não precisa também se engajar com 5 dias de semana. Se você conseguir cumprir os guidelines de atividade física, esses 150 minutos, em 1 ou 2 dias na semana, pensa aquela pessoa que vai lá e joga o futebol, tanto no sábado quanto no domingo. Ou que dá uma pedalada no sábado e faz uma caminhada no domingo. Essa composição, que é o Weekend Warrior, já é o suficiente para te trazer benefício para a saúde. Para a semana inteira, inclusive. Para a semana inteira. Existe uma outra coisa que a gente chama de Joint Association, que nosso grupo também tem estudado e tem publicado aí artigos em revistas de alto fator de impacto. O que é o Joint Association? Imagina que tem pessoas que têm um nível de atividade física positivo, ou seja, você faz 150 minutos de atividade física na semana. Bom, você é considerado ativo pelo um questionário que se chama de IPAC, né? Só que o seu dia a dia, imagine que é um pouco mais sedentário. Apesar de você ter um nível de atividade física considerado ativo, você tem um alto comportamento sedentário. A gente está aqui sentado, depois você vai para outra reunião sentado. A combinação disso se chama Joint Association. É associar o comportamento sedentário a um nível de atividade física. E o que a gente tem visto é que se você for ativo fisicamente, mesmo não fazendo o exercício estruturado, se você tem um alto comportamento ativo, que é o que a gente falou, sobe e desce de escada, vai para uma reunião andando, você consegue fazer uma reunião em pé ao invés de sentado. Essa composição traz tantos benefícios positivos para o seu dia a dia, quanto também fazer exercício. Acho que a mensagem que eu quero passar aqui é que você não necessariamente precisa fazer um programa de exercício. É importante, porque
que as adaptações fisiológicas do exercício são maiores do que a da atividade. Mas se você conseguir aumentar essa composição de movimento, diminuindo o comportamento sedentário dentro da sua rotina, você já vai ter benefício extra com isso daí. Não, bacana. Eu acho que esse episódio, né, propositalmente foi, né, está sendo o primeiro episódio de 2026 do nosso Papo de Seller, exatamente para que quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, possa trazer aquele, né, o que falou no final do ano agora para 2026. E aí, Rafa, a gente já está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo e vai longe, e com certeza no meio do ano eu quero ter o primeiro episódio do segundo semestre, eu gostaria de tê-lo novamente aqui para a gente continuar esse papo, mas o que assim, nesse momento que está assistindo aqui, que está ouvindo, está no carro, falar, nas próximas 24 horas, quais as decisões que ele pode tomar para falar, beleza, eu vou ter uma vida mais ativa, tem alguma, né, o que ele pode fazer? Embora a gente já tenha falado muito sobre isso agora, né, sobre isso, mas assim, de forma prática, falar, tá bom, a partir de amanhã eu começo essa rotina. Acho que o primeiro ponto é não falar a partir de amanhã, talvez tentar trazer para o hoje. Porque quando a gente vê as estratégias para aderência na atividade, a primeira estratégia que é efetiva é não postergar o início. Então, o que você pode fazer a partir de hoje? Você que está ouvindo a gente aí no carro, o que eu consigo colocar, ou em casa, o que eu consigo colocar na minha rotina a partir de hoje? Ou, melhor ainda, a partir de agora. Eu consigo andar 2 minutos, que seja esses 2 minutos. E essa efetividade para o cérebro é como se eu tivesse cumprido um check ali, né? Venci o primeiro nível no Candy Crush, né? Então, o nosso cérebro ele é meio gamificado, né? A segunda coisa que é muito interessante é você conseguir gerenciar o seu tempo. Então, quando você coloca o que você faz no dia, dentro de X horário de trabalho ou... Todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas com condições diferentes, né? A partir do momento que você deixar isso claro, você vai conseguir entender quais das suas tarefas aqui que são delegáveis, quais são elimináveis e quais são extremamente prioritárias. Você vai começar a perceber que dentro do seu dia tem coisa que você perde tempo, cara, com isso aqui, ó. A quantidade de tempo que a gente perde com rolar feed de Instagram, de Reels, de TikTok é muito grande. E aí começar a entender dentro da sua rotina o que você pode fazer para diminuir as atividades que são elimináveis e de delegar mais tarefas que são delegáveis. Vai te sobrar mais tempo. Com essa administração de tempo e a tomada de decisão começando agora, vem o terceiro ponto que é o mais importante. É você criar... que todo mundo chama de metas SMART, né? São específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Então, o que você vai fazer, já que você está pensando e planejando em fazer um programa de exercício ou atividade, o que você vai fazer? Vou começar lá pelo T. Que seja agora, que seja relevante dentro do seu objetivo, que seja atingível, que é o primeiro ponto. Não adianta eu sair daqui falando que vou correr uma maratona que eu não vou. Talvez seja uma caminhada mais leve e que seja específica, né? Então, o que é o específico? Eu vou começar a fazer uma caminhada hoje, 10 minutos por dia, 3 vezes na semana. Tá muito claro, tá bem definido. Isso é chave. Assim como você tem um compromisso na sua empresa ali de ter uma reunião, né, com o funcionário toda segunda-feira, toda terça, um acompanhamento financeiro, ou seja, é rotina mesmo. É isso. Você vai conseguir criar uma meta que caiba na sua rotina e você mesmo vai criar. Não adianta eu criar para você, porque aí não vai ser relevante para você. Vai ser relevante para mim. Então você vai colocar isso na rotina que seja atingível, porque é o principal ponto. É igual você falou, às vezes você faz uma estratégia para aumentar a atividade física na empresa, a pessoa que não conseguiu correr os 2 primeiros meses, ela larga. Fala, nunca vou atingir isso daqui. Então que seja algo relevante e atingível. Isso daí, se você conseguir a primeira semana, a primeira sessão, começando hoje, a chance de você aderir aumenta. E aí 10 minutos hoje, que a gente brincou aqui, talvez vire 15, já aumentei 50%, pensando em número, para a próxima semana.
depois para 20, você já dobrou comparado ao basal, né? Eu sempre coloco o seguinte, o sucesso do empreendedor é ser disciplinado. A gente precisa ter disciplina, não adianta, você não tem sucesso, isso eu falo com todas as letras, não existe um empresário bem sucedido se ele não tem disciplina, se ele faz de qualquer jeito, ou seja, o sucesso de um empreendedor está na disciplina que ele aplica no negócio, e aí ele tem que aplicar essa mesma disciplina na vida, que você falou, vou colocar, então tem hora, é difícil, mas eu tenho que fazer 3 vezes, é difícil tocar uma empresa, sim, é difícil pagar imposto, é difícil lidar com um monte de funcionário, é difícil lidar com o Mercado Livre, tudo isso mas é inevitável. Então, a questão da atividade física, acho que o empreendedor que está assistindo, a gente está ouvindo, e depois de todo esse papo que a gente está chegando ao fim aqui cara, se você não tiver disciplina e encarar isso, não vai ser mole, não vai ser fácil, vai ser dolorido no primeiro momento, como tudo que a gente faz no nosso dia a dia como empreendedor, como empresário, como executivo. É difícil acordar cedo para ir trabalhar, chegar segunda-feira, largar o filho em casa, a mulher, né, fazer tudo isso é muito difícil, mas é necessário. Eu coloquei na minha vida 2 coisas, atividade física como necessária, e alimentação correta como necessária. Porque se eu não fizesse isso, certamente eu seria menos produtivo, o resultado da minha empresa seria pior e eu seria um chefe pior também, com certeza, porque estaria mais estressado, Então, ou seja, cara, acima de tudo como empresário, e a gente está falando para muito executivo aqui, muito vendedor que está ali na rotina, cara, aplica, a gente falou todos os aspectos físicos, mentais e os benefícios. Mas se ele não tiver uma disciplina, ou seja, se ele não sair, que você falou, agora vou chegar aqui, ao invés de subir de elevador, eu já vou começar a subir de escada, e não só hoje, a partir desse mês eu não vou usar o elevador nem um dia, mesmo que eu esteja cansado, e eu vou dar um jeito de me matricular numa academia, ou andar no parque, ou andar de bike no final de semana. Se ele não incluir isso na rotina de forma séria, vai chegar ao final de 2026 e ele vai fazer novas promessas vazias, né? É isso. A disciplina, eu acho, é a alma do negócio, e a indisciplina, que é o oposto disso, é o que traz tanto efeito negativo. E o que as pessoas não conseguem ver é que a indisciplina pequena todo dia tem um impacto muito grande. Se você parar para pensar, por exemplo, não vou postergar muito o assunto, mas só para a gente fazer uma reflexão. Cada quilo de gordura que você ganha, você está falando que você aumentou o consumo de aproximadamente 7.700 quilocalorias. 7.700 quilocalorias. Imagina se todo dia passa uma régua lá e você vê o quanto você gastou e o quanto você consumiu. No fim dessa conta, você consumiu mais 7.700, não, claro, num dia. Isso pensando em indisciplina ao longo do tempo. Imagina que você chega e fala assim, putz, eu aumentei 2 quilos do ano passado para esse ano. Você está falando em 15.400 quilocalorias. Se você dividir isso daí por 365 dias, dá em torno de 40 quilocalorias. É como se você estivesse comendo uma bala 7 Belo todo dia a mais do que você está gastando. Fala, para perder a conta é a mesma? É a mesma. A partir do momento que você vira esse jogo e começa a dar mais um movimento, você vai estar gastando mais caloria, você vai estar perdendo mais peso. Eu falo assim, e de maneira muito verdadeira, para quem está nos ouvindo aqui. Se você colocar esse mínimo hábito de subir e descer de escada todo dia, não precisa ser até o 11º, mas que seja até o 6º, ao 5º, e depois você pega o elevador de novo. Você perde 2 quilos no ano tranquilo, se não mais. E aí eu falaria assim como uma coisa final para quem é empreendedor. Vai contratar um funcionário. Eu colocaria dentro de um checklist de perguntas se essa pessoa faz atividade física ou não. É um critério básico para trabalhar comigo. Desde pessoas que trabalham no nosso marketing, que é maratonista, que são pessoas mais disciplinadas. Pessoas mais disciplinadas têm mais resultado. E eu colocaria essa perguntinha a mais. Faz atividade física, sim ou não, e o quê? E aí dentro disso eu faria parte do meu escopo aqui, Cláudio. Dica valiosa, valiosíssima aí, pessoal. Então eu vou colocar também, viu? Já a partir de agora, não é nem a partir, já vai ter essa atividade, porque a gente realmente isso faz toda a diferença. Rafa,
A gente tá chegando ao fim aqui, um papo que realmente, acho que assim, a gente começou 2026, vai começar 2026 realmente muito bom, com o pessoal fazendo atividade, ia falar, né, com o pé esquerdo, pé direito, mas vamos evitar isso, né? Vamos começar bem esse 2024, nossa, faz tempo, 2026, a gente vai começar 2026 muito bom pra gente poder... as pessoas entenderem um pouco melhor que não é só vender, não é só trabalhar, a gente precisa cuidar do nosso corpo, afinal de contas ele que vai dar força para a gente poder fazer tudo isso. Cara, eu agradeço demais a sua presença aqui, com certeza você virá mais vezes, a gente pode voltar a falar um pouco mais de alimentação, ficou muita coisa para trás, né? Para a gente poder falar um pouco mais. Eu acho que a gente falar um pouco de saúde vai ser bom para todo mundo. E eu quero te agradecer mais uma vez, imagina, e deixar você aí para dar o recado final para a galera. Não, eu que agradeço ao papo, né? Parece que não, mas eu sou meio tímido para falar. Eu agradeço pelo papo, já me coloco à disposição de voltar, da gente conversar. Espero que vocês que estão nos ouvindo tenham gostado aqui do bate-papo em relação à atividade e ao exercício. A última dica é começa pequeno. Não adianta você... Assim como o negócio. Começa pequeno e depois a gente pensa em aumentar. Porque o pequeno todo dia vai te dar um efeito positivo agora. Me coloco à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Posso passar meu Instagram. Claro. Meu Instagram é fechado, mas pode colocar lá para seguir. É Pita, com 2 T's, Rafa. Pita Rafa, lá no Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar. Eu me coloco à disposição. Mandar os trabalhos que a gente faz bastante. Eu, a Luana e nosso grupo lá no Einstein. Aí, assim, eu que agradeço a oportunidade, a Gabi também, o pessoal que está aqui nos bastidores. Coloco à disposição para a gente voltar a falar sobre outras coisas. Tem muita coisa relacionada à atividade física que é legal da gente discutir. Pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um Papo de Seller, o primeiro do ano, e eu estou muito feliz de poder deixar de falar um pouco de vendas e falar de qualidade de vida, e eu quero colocar um pouco mais essa pauta durante 2026, né, trazer outros profissionais aí da saúde, né, mental, trazer nutricionistas também para encaixar, porque a gente sabe que o dia a dia de um vendedor é muito intensa e ele precisa se concentrar também numa qualidade de vida melhor, né, e ter mais longevidade. Então, cara, 2026 tem muita coisa para acontecer, é um ano de Copa, um ano importante para a gente, um ano que a gente vai falar muito de atividade física e eu quero estar com vocês durante o ano inteiro. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.